A paz do Senhor, vamos falar hoje de Josué 24, o último capítulo de Josué, e também já de Juízes 1 e 2. No comecinho do capítulo 24, Josué chama todos os anciões, os príncipes, os juízes, os líderes daquelas tribos ali, para que ele possa lembrar a eles de como foi o caminho deles até aquele momento. Josué vai lembrando eles que o Senhor havia feito uma promessa lá atrás para Abraão, que essa promessa que ele tomaria posse de uma terra especial que manaria leite e mel, essa promessa desceu até Isaac, que era seu filho, e também aos seus netos, Esaú e Jacó, que eram filhos de Isaac, mas que os filhos de Isaac, Jacó, no caso, foi embora para o Egito, mas que ali o Senhor também os guardou e os tirou com mão forte, que eles pelejaram, andaram pelo deserto, mas em tudo o Senhor foi guardando a tribo de Israel. Aqui ele vai falando de cada etapa, de cada luta e de como eles foram vencendo a cada uma delas e conquistando as terras conforme o Senhor estava prometendo, quanto o Senhor os guardou pelo caminho. E que a única coisa que o Senhor pedia é que eles continuassem avançando até chegar na terra prometida, e depois na terra prometida que eles continuassem avançando até conquistá-la toda, mas que também que eles não se juntassem a outros deuses, que eles não servissem a outros senhores, e que eles reconhecessem que só o Senhor era Deus daqueles homens, daquele povo, daquela tribo. O Senhor é tão lindo nesse capítulo, ele fala através de Josué, que aquele povo de Israel, eles estavam recebendo e vivendo de uma terra, onde eles não precisaram plantar, e eles estavam colhendo, onde eles não edificaram nada, mas ainda assim a cidade estava edificada e fortalecida para eles, que em tudo o Senhor havia os guardado, e que a única coisa realmente era que eles se mantivessem assim diante da presença do Senhor. Josué fala com eles então que eles não podem se distanciar ali da presença de Deus. E então eles falam: jamais nós sairemos da presença do Senhor, jamais nós teremos para nós outros deuses, jamais nós iremos servir a outros senhores, aos deuses que estão aqui ao nosso derredor, de outras tribos que estão aqui ao redor de Israel. E ali então Josué pega uma pedra, a Bíblia diz que ele erigiu uma rocha ali atrás do carvalho, perto ali da onde eles estavam, da entrada do templo, e fala: essa pedra servirá de testemunha entre mim e vós e o Senhor, que vocês estão dizendo com a boca de vocês que vocês não colocarão para vocês outros deuses, mas que vocês serão servos do Senhor até o fim. E que se um dia vocês abandonarem ao nosso Deus, o próprio Deus poderá tirar a mão dele de proteção sobre a vida de vocês. Então vocês não vão prevalecer como tem prevalecido até aqui em cada uma das guerras que vocês têm entrado. E eles falam: não pode fazer, porque jamais nós vamos nos desviar do nosso Deus. Mas nesse próprio capítulo, quando Josué morre, e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, mas quando Josué morre, passa-se uma geração, a geração seguinte nem sabia quem era Deus e o que ele havia feito para aqueles pais. E aí eu disse que eu falaria um pouco sobre isso. Vocês devem lembrar que desde a entrada de Moisés ao início da caminhada, indo para a terra prometida, Moisés o tempo inteiro vai falando leis e repetindo as mesmas leis, falando direcionamentos e voltando a falar dos mesmos direcionamentos, falando para que eles se lembrassem daquilo que Deus tinha feito e falando que era para que eles fizessem festas para lembrar daquilo que Deus tinha feito. Justamente porque o Senhor sabia que se o povo de Israel não fosse reforçado o comportamento deles, de que eles lembrassem aquilo tudo que Deus fez, eles iriam esquecer. E não deu outra. Aqui uma única geração, é como se fossem os seus sobrinhos netos. Esse povo já havia então perdido ali todo o direcionamento, toda a história deles. Eles já não sabiam mais que havia um Deus que tinha brigado por eles ali atrás, que tinha feito grandes coisas, maravilhas, que era um Deus temido por outros povos que tinham outros deuses, mas que o Senhor era temido porque
era um Senhor que era um Deus que fazia coisas incríveis. E ali aquela geração já se perdeu. Irmão, que pena, né? Que coisa triste. Tantas coisas lindas o Senhor fez e como deveria ter sido glorioso poder falar dessas coisas que o Senhor fez, dizendo: eu vi, eu vivi, meu pai me contou, mas eles se perderam entre eles mesmos, não permitindo que os seus netos, no caso aqui, soubessem ali o quanto Deus poderia e foi grande na vida de cada um deles. Então Josué, quando fala com eles a respeito disso, fala: olha, vocês se preocupem com isso, né, que não se percam, e na verdade vão se perder. Josué morre, a Bíblia diz que ele chega, assim, ele fala para o povo de Israel que ele sabia que ele iria morrer, e ele vai morrer de fato, e aí ele pede que ele seja enterrado no mesmo lugar onde lá atrás Jacó comprou o lugar de sepultura onde ele colocou Sara, e ele é enterrado ali juntamente com José, porque vocês também devem lembrar que José pediu que ao ser morto, ao acontecer dele morrer, que os ossos dele não ficassem no Egito, mas que andassem e fossem junto com a tribo de Israel para o lugar onde o Senhor havia preparado. E aqui nós já falamos de José lá atrás, mas aqui não tem como não reforçar que olha quem era José, mesmo ele sabendo que ele poderia morrer, que já estava numa determinada idade, que chegaria o tempo dele, ele fala: eu sei que o Senhor vai cumprir a promessa que ele fez na vida dos nossos pais, então quando isso acontecer, não me deixem no Egito, me levem com vocês. Então essa certeza, essa convicção de que Deus vai fazer aquilo que Ele tem prometido para você, para mim, para aqueles que nós amamos, nós nunca podemos perder. José precisa ser aqui um exemplo em relação a isso. Na entrada de Juízes 1 e 2, vai falando também de tudo aquilo que nós já vimos no capítulo anterior, das guerras e da posse das terras, que antes eles não tinham tomado posse, mas agora Josué faz aquela bronca para que eles alcancem a terra que o Senhor prometeu para eles. E aqui vai discriminando novamente cada uma das tribos, como foi indo para poder avançar. Fala que aqui a tribo de Jacó está fazendo, né? Então, assim, está tomando posse. Não só que ele fala, deixa claro que ele não expulsa aqui os cananeus são tributários ali para eles, que a tribo de Simeão está no meio deles. Enfim, tudo aquilo que nós vimos no capítulo passado em termos de guerra, em termos de tomar posse da terra, essas pessoas aqui estão repetindo, né? E Juízes está tendo essa repetição, porque Josué está reforçando aqui esses lembretes a eles. Então, irmãos, assim, também mais uma parte em relação a Josué. Quando Josué morre, não havia um sucessor. Quando Moisés morreu, Josué já vinha andando com ele e por isso sabia o que fazer após a sua morte. Quando Josué morre, eles perguntam, né, quem agora vai ser o sucessor? E aí, então, eles perguntam isso ao Senhor. Então, mesmo eles sendo um povo rebelde, mesmo eles tendo dificuldades em uma série de coisas, eles aprenderam com Josué. E por aprender com Josué, eles clamam ao Senhor. E o Senhor fala para eles: não, Judá vai fazer isso por vocês. Então, mesmo quando nós nos sentimos perdidos, mesmo quando nós achamos que não tem ninguém à nossa volta que possa nos orientar, a gente não depende daquele que está ao alcance da nossa mão aqui. Nós podemos falar com o nosso Deus. Aqui eles estavam falando com o Senhor diretamente, e nós também podemos falar com o Senhor diretamente através da oração e falar: Senhor, como eu faço em relação a essa situação? Como eu vou poder agir? O que eu devo fazer? Por onde eu tenho que andar? Para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem planejado para mim. E essas mesmas experiências nós vamos ter, desde que nós saibamos aonde clamar e por quem clamar. Amém? Eu vou ficar hoje por aqui e amanhã nós voltamos falando também de Juízes. Fiquem todos na paz do Senhor.